conceito de impressão 3D entranhou-se na atualidade. Para criar os objetos tridimensionais, camada a camada, é necessário formular modelos de computador e explorar as características dos materiais utilizados e que atualmente já podem ser polímeros, cerâmicos, metais e até pele curtida. Sónia Patrício é investigadora auxiliar do CISECO, Instituto de Materiais de Aveiro, e ilustra o encontro produtivo entre a ciência fundamental e aplicada. ScienceCast, uma conversa com ciência. Sejam bem-vindos ao ScienceCast, novamente estamos de volta, desta vez para falar com uma cientista que nos vai falar um pouco sobre os desafios da manufatura. Olá, tudo bem? Olá, Mónica, tudo bem? Obrigada pelo convite desde já. Obrigada a nós pela tua disponibilidade. Ora bem, nós estamos aqui para falar um bocadinho sobre todos estes desafios, mas antes disso vamos aqui começar pela interdisciplinariedade e pelo teu percurso. A Sónia, de algum tempo atrás, imaginaria que estaria a trabalhar nesta área ou nem por isso? Não, nunca. Muito sinceramente, nunca. Eu sempre fui uma apaixonada por física e química. Aliás, foi amor à primeira vista, desde que comecei a ter fisicoquímica no 8º ano, e sabia que queria algo relacionado com a área. E quando chegou a altura da candidatura portanto, para a entrada no ensino superior, foi em 2000, nós não tínhamos a informação que temos hoje em termos de internet e unidades curriculares. Eu estava indecisa entre engenharia química, ramo científico, e não percebi muito bem qual era a diferença. Como achei que química seria mais amplo do que engenharia, a palavra na altura, embora tivesse tido física, a palavra engenharia assustava-me um bocadinho, escolhi química, ramo científico, e levei com todas as químicas possíveis e imagináveis. Claro. Química física, inorgânica, orgânica. Continuaste a gostar? Ou... Continuei a gostar. Boa. E adorei, mas sabia que havia algumas que não eram para mim, como por exemplo a química orgânica, muito farmacêutica. Eu queria algo que fosse palpável já. E portanto a química de solução não é? É quase como dissolver o sal da cozinha em água e tens uma solução, não é? E eu queria algo, quando falo palpável, já pensava em materiais. Pois, eu ia te perguntar, palpável quer dizer o quê, não é? Exatamente, portanto, algo que eu conseguisse criar, ver, manipular, tocar. E a química de solução, de facto, não é isso. A química analítica, não é? Portanto, que é muito usada, por exemplo, na indústria alimentar e das bebidas, e eu queria mesmo materiais e, portanto, enverdei por química inorgânica. Foi onde fiz o meu doutoramento. Porquê? Porque nós sintetizávamos compostos, mas já procurávamos imobilizá-los em superfícies, ainda que não destacáveis, eles ficavam lá retidos em substratos. E, portanto, a partir daí, e depois quando acabei o meu doutoramento, tive mesmo a sensação que eu queria era materiais. E foi quando ingressei no Departamento de Materiais, de Engenharia de Materiais da Universidade de Aveiro, no DEMAC, e onde tudo começou depois, essa evolução que me trouxe até hoje, até à parte da manufatura aditiva. Que basicamente te levou a um bom porto, porque gostas daquilo que estás a fazer. Sim, gosto, e na realidade, quando não me sinto confortável, procuro mudar de área. Porque para mim fazer ciência, é claro que isso tem impacto no teu currículo, porque sempre que mudas, estás a dar um passo atrás e se calhar aquele lá não publicas tão bem porque estás-te a adaptar a uma nova realidade. Eu ia-te fazer exatamente essa pergunta. Mas se não for desafiante aquilo que eu estou a fazer, se eu sentir que estou estagnada, mesmo que as publicações avancem, eu não tenho prazer em fazer ciência. Eu não tenho aquele bichinho de laboratório, de descobrir, de procurar saber o que é que está por detrás daquele processo, o que é que está a acontecer, o que é que não está a acontecer e deveria estar a acontecer. E, portanto, tem sido com base nessa procura de interesse ou nessa contínua insatisfação, digo eu, porque nunca me dou por satisfeita de procurar novos horizontes, ou novos não, alargar, e daí falares na tal interdisciplinariedade, porque depois a química de estado de solução já passou a química de estado sólido no DEMAC, portanto, em que realmente eu trabalhava com cerâmicos sinterizáveis e tínhamos o material, na altura era papilhas de combustível e membranas de separação, mas eu depois tive o bichinho dos biomateriais. E se eu experimentasse a química dos materiais, mas no lado das aplicações biomédicas, não é? E foi quando depois, foi numa fase também de transição da norma transitória, eu não sabia se ia ter ou não, estava a acabar o meu pós-doc de 6 anos, já era mãe,
E, portanto, tinha que procurar alguma coisa. Foi quando ingressei depois no departamento de Química, no grupo do professor João Mano, e posso dizer que se até aí eu tinha a sensação que realmente eu era cientista, mas eu dizia e digo que fazia ciência como que se estivesse a brincar às casinhas. E eu soube realmente o que era fazer ciência depois de ter entrado no grupo do professor João Mano, porque descobri a verdadeira realidade de escrever projetos, o meu espírito crítico ficou mais aguçado. Eu tenho a sensação que evoluí profissionalmente e em competências de investigação que não se refletem se calhar num currículo porque tu olhas mais para as publicações, mas em termos de crescimento e maturidade foi o meu auge. É interessante porque nós vamos, por acaso, já não é o primeiro episódio, e há sempre esta questão de como avaliar um investigador e a sua pesquisa, e bate-se muito nesta questão dos artigos, dos papers, e haver todo um outro universo. Há muito, e posso-te dizer que foi essa bagagem que eu levei agora para a Escola Superior Aveiro Norte. Eu já trabalhava com manufatura aditiva no grupo do professor João Mano, mas muito para a parte de soft materials, portanto materiais à base de biopolímeros, não materiais tão pesados como cerâmicos e metais que às vezes trabalhamos na ESAN. Mas esse espírito da manufatura aditiva, e foi num primeiro contacto em que fiz esse trabalho lá na ESAN, porque nós ainda não tínhamos a nossa impressora 3D do lado do professor João Mano, que eu fiquei encantada com a diversidade, porque a gente fala em impressão 3D e generalizamos, pensamos que eu achava que as técnicas eram todas iguais, não é? Também eu. E na realidade, quando tu te deparas com a diversidade das técnicas, atendendo à panóplia de materiais que tens e à diversidade de aplicações que esses materiais podem gerar, é um mundo encantador. E tu vês mesmo a concepção de algo líquido ao estado sólido, que é um material que tu tocas, que tu consegues configurar da maneira que mais gostares, ou de acordo com a funcionalidade que tem que ter, ok? E isso para mim é um desafio. E isso também fez com que as competências que eu adquiri anteriormente conseguisse facilmente transportá-las e transpô-las numa realidade diferente, que se não as tivesse não conseguia. Por exemplo, passar a escrita de um projeto europeu na área de biomateriais para aeroespacial, foi o que eu fiz o ano passado. Uau! E porquê? Porque tem a componente de manufatura aditiva e materiais. E isso é que é a interdisciplinaridade e a capacidade de te adaptares. Portanto, não só essa multidisciplinaridade que cada vez mais se sente em áreas de investigação, não é? Porque elas estão todas muito ligadas, como podes ver, a química com os materiais, porque os materiais, no fundo, têm uma componente química. Eu costumo dizer que eu sou, quando me dizem, mas que tipo de química fazes? Eu sou química dos materiais. E, de facto, se fores à internet, existe química dos materiais. Há muito essa questão de etiquetas e de terem que pôr uma classificação. A definição continua standard, não é? Tipo orgânica, inorgânica, mas realmente é uma das skills que eu gosto de colocar. Portanto, eu sou química da área dos materiais, não é? Química dos materiais. Com orgulho. Com orgulho, sim. E é interessante desmistificar um bocadinho isto, porque muitas das vezes nós temos a noção de que o caminho do cientista já vai sendo, ou vai sendo trilhado naturalmente, mas até determinado ponto. Ou então acaba por haver uma quebra, porque era o que nós estávamos a falar, os papers, digamos assim, há ali uma quebra quando se muda de área, não é? Sim, porque estás-te a adaptar, eu vejo agora, estás-te a adaptar a uma nova realidade, embora eu ainda tenha papers para publicar do grupo anterior, porque sei com um volume de trabalho elevado ainda, já feito, mas por publicar. Tens ali uma quebra porque estás-te a adaptar a uma nova realidade. Mas isso acaba por ser bom. E estás a ver para o resultado disso. Basicamente, o teu paper final são as tuas próprias skills que te permitem fazer isto. É isso. Para mim é muito mais importante perceber as minhas competências, o que eu evoluí, não só enquanto profissional, mas até como pessoa, não é? Porque testei também os meus limites, resiliência, por exemplo, o quão és capaz de te adaptar a condições adversas e diferentes, porque, por exemplo, no grupo de professores João Mano nós éramos imensos, uma multidisciplinaridade grande. Na ESAN somos uma comunidade mais pequenina e, portanto, é muito importante que o investigador, enquanto investigador, também tenha essa capacidade de se moldar, porque
a investigação, aquilo que tu fazes hoje não quer dizer que seja aquilo que tu faças amanhã. Nós temos que nos adaptar também de acordo com a evolução dos tempos. E, portanto, ter esta flexibilidade e ser moldável a este ponto, eu acho que é extremamente benéfico e foi uma forma, de facto, de me testar também. E superar o desafio. Exatamente, sentes-te compensada. E se tivesses que mudar, se calhar mudavas outra vez. Se calhar já não. Agora é complicado, porque eu acho que o espírito da mudança também vem muito da idade. Okay. Então, eu não sou velha, mas eu gosto de. Portanto, se calhar já tens outras prioridades, não é? É isso, já tenho outras prioridades, família, por exemplo, filho, e também porque agora acho que, não quer dizer que eu não me que estivesse mal, não estava, sentia-me bem, mas eu acho que agora de facto atingi o auge. Sabes quando a gente fala na cereja no topo do bolo? Eu acho que agora realmente senti que atingi esse nível, porque eu gosto, tenho tudo o que eu quero, tenho a química, tenho os materiais e diferentes materiais, desde a parte mais biopolímeros, a parte mais cerâmica e metais, e o facto de estar a explorar diferentes materiais leva mais diferentes tecnologias e, portanto, tudo isso acaba por ser um puzzle que me obriga a uma gestão mental que eu gosto e na qual já me sinto confortável. Portanto, acho que não voltaria a mudar. Ok. E então, se nós podemos concretizar isto em algum projeto que tu achas relevante, mais interessante, que possamos aqui partilhar um pouquinho dentro da manufatura aditiva? Olha, por acaso há um projeto que concorremos em janeiro, tanto um projeto como uma empresa, que é de implantes metálicos para, portanto, restauração maxilofacial. E fui visitar a fábrica há pouquíssimo tempo. E enquanto nós falamos de metais e achamos que é uma palavra pesada, e eu nunca me via trabalhar na área dos metais, sou-te sincera, porque achava que metal é tão, sei lá, é tão, não é sujo, mas tão desinteressante, não é? A gente associa logo à escuridão, a preto, não é? E quando eu fui ver, portanto, tinha escrito o projeto em janeiro, achei o projeto super interessante, e quando fui ver, vinha de biomateriais, mas já está, vinha de materiais aquilo que eu acho mais interessante, que são os polímeros. A gente fala sempre em mimetizar, que é o ser o mais parecido com o nosso corpo humano, com os tecidos do corpo humano nativo, e o metal não tem nada a ver. Pois não. Quando eu vi o processo, e com a manufatura aditiva, o SLM, que é Selective Laser Melting, portanto, fusão seletiva a laser, e vi os implantes, vi a modulação, ou seja, como tu sabes, a ordem que tu dás à máquina, a máquina procede a essa ordem, mas procede à ordem do desenho que tu lhe dás. Esse desenho foi feito ou modelado a partir do micro-CT, portanto, de uma micrografia, não é? De uma microfotografia atómica da parte mandibular do paciente. Eu delirei. Eu parecia uma criança. Sabes quando tu levas uma criança pela primeira vez a um parque de diversões? Foi assim que eu me senti. Isso é um privilégio, sentir uma coisa dessas. Eu vi naquele dia, eu vim super feliz. Eu disse, porque tu sentes que estás a trabalhar num caso prático. Eu escrevi o projeto e, portanto, nós queremos, a empresa está a trabalhar num determinado sentido, num determinado desenho do implante, que agora nós pretendemos otimizar. Não vou dizer em que sentido, porque pronto, claro. Em contexto empresarial. Exato. E ao mesmo tempo alterar o seu processo de produção. Embora seja manufatura aditiva, ainda é um processo que depois da manufatura aditiva existe vários tratamentos de pós-processamento, e se nós conseguirmos conjugar isso num único equipamento ou minimizar as tarefas do pós-processamento e otimizar neste sentido o processo de fabrico, além de ser mais barato, acaba por ser menos demoroso e evitar as contaminações que depois obrigam sempre a levar à esterilização do material, mas contaminações que vêm do polimento, do desgaste, portanto, até conseguires ter o acabamento superficial adequado para que o implante possa ser colocado. E ali qualquer... Exatamente. Então nós estamos a desenhar a concepção de uma nova máquina que consiga acoplar a manufatura aditiva com algo mais. E isso transcende-me. E transcender é o teu apelido do meio. Exatamente. Sim. Agora, o que eu acho interessante é nós acharmos, e dissemos isto no texto introdutório, que primeiro nós dizemos muito impressão 3D. A manufatura aditiva ainda não está
incluída no vocabulário como o verdade. conceito de impressão 3D. Primeiro perceber a diferença entre estes dois termos, não é? Assim, a impressão 3D, toda a gente diz impressão 3D no sentido de ser mais familiar e mais generalista, não é? E assim as pessoas percebem mais que a impressão 3D é qualquer tecnologia que permite depositar camada a camada, porque depois as tecnologias são diferentes. Exato. E aí na manufatura aditiva, que é mais o conceito técnico, não é? Envolve impressão 3D, que é o conceito mais abrangente, mais popular, digamos assim. A manufatura aditiva é de facto impressão 3D, mas é o conceito mais técnico, e quando nós falamos em manufatura aditiva, então distinguimos as 7 categorias da manufatura aditiva, que são as 7 tecnologias que vocês tiveram o privilégio, algumas delas, falta-nos uma, de conhecer na ESAN. Essas 7 estão adequadas não só à tipologia dos materiais, não é? Porque depois diversifica muito, daquilo que tu queres processar. É dizer que nós tivemos o privilégio de conhecer porque fomos lá dar uma vista de olhos às condições da escola e que realmente E diz-me lá se não vieste também toda sim, encantada. é um mundo de fantasia. É um mundo de fantasia, não é? Sim. E quando se fala aqui, falam-se de impressoras completamente diferentes umas das outras. Sim. São tecnologias que não têm nada a ver umas com as outras. As impressoras são desenhadas de acordo com a especificidade dos materiais. Ou seja, se tu queres, imagina, como é que eu vou explicar isto em senso comum? Tu tens uma resina que é líquida e tu queres que ela vire sólida, não é? Quase como solidificar uma cola, não é? Fazer slime. O slime vem da cola e nós adicionamos um agente bórax que acaba por ligar as cadeias da cola e fazemos slime, que passa a cola líquida que passa ao estado sólido. Não sabia. Já chegámos lá. E portanto aqui é igual, nós temos uma resina líquida que nós queremos curar. Se nós queremos curar, ela vai ter que reagir por ação da luz, por exemplo. Portanto, a máquina tem que ter um laser acoplado que consiga reticular ou, digamos assim, ligar as cadeias da cola àquele comprimento de onda. Portanto, as máquinas são desenhadas e ao mesmo tempo, se estamos a trabalhar com uma luz visível, ela tem que ter uma proteção, uma luz ultravioleta, tem que ter uma proteção que não coloque em causa o operador. Portanto, uma máquina acaba por ter um sistema fechado, luz, aquelas campânulas cor laranja, e portanto todo esse conceito, o mesmo acontece, por exemplo, para metais processados portanto, fundidos por ação de um laser. Existe critérios específicos às quais as máquinas têm que obedecer no seu fabrico para poder processar um determinado tipo de materiais. Como, por exemplo, o metal tem que atingir uma fusão, temperaturas altas de fusão, para poder fundir e depositar camada a camada, e, portanto, o laser já terá outras especificidades que não terá para uma resina, por exemplo. E é exatamente esta complexidade toda de processos. E dos parâmetros. Exato. O ajuste dos parâmetros, porque não é chegar ali e ligar a máquina. Pois, porque é essa a ideia que todos nós temos. É essa a ideia que nós temos, exatamente, mas não é de facto. E mesmo em termos de oferta, além das impressoras comerciais, já existem também soluções. Quando falo soluções, falo consumíveis associados a essas impressoras feitas que já podes comprar, mas são formulações fechadas. Se é algo que tu queres desenvolver por uma empresa que tem aquele critério A, B e C, tem aquela liga metálica, que tem que obedecer aquele grade, não é? Que é aquela percentagem de pureza, digamos assim, tu vais ter que desenvolver a tua formulação. Tu não vais usar uma formulação que quem vende a impressora vende umas formulações para ciência, para demonstração, não é? E é muito disso que agora as empresas estão à procura, com a dita chamada Revolução Industrial 4.0, em que de facto a manufatura aditiva vai ter e tem um papel relevante, não só na otimização do processo, como na redução de custos e energeticamente falando e também ambientalmente falando, não só em termos de energia, mas da redução de desperdício da matéria-prima. As empresas estão à procura de converter a sua, portanto, eles desenvolvem uma empresa de ferramentas de corte, por exemplo. Faz as ferramentas de corte pelo método subtrativo, que é basicamente constroem uma peça, um bloco da peça, e a peça por desgaste, eles vão desgastando até obter o formato que querem. Na manufatura aditiva não. Não há desperdício de matéria-prima. matéria-prima. Não há desperdício de matéria-prima porque não há aquele desvaste até teres a peça que queres com rigor. Ela já é construída assim. Então as empresas, além de alterar o seu método, também têm que alterar a sua matéria-prima, porque
trabalha com determinado metal, mas esse metal não está preparado para ir, por exemplo, uma impressora 3D. Ela requer que se desenvolva uma formulação que possa ser processada, por exemplo, ou por SLM ou por DED, de acordo com a técnica que tu queres usar. Portanto, daí ser muito importante ter alguém que perceba, mais do que ligar o botão da máquina, que perceba que desenvolver uma formulação para passar a ser uma formulação comercial, não é? Para a empresa poder desenvolver os seus produtos por manufatura aditiva, exige alguém com conhecimento da área da química. E aí juntam exatamente as duas partes. Que é o E juntamos conhecimento e a as duas partes, aplicabilidade. exatamente. Ok. Diz-me uma coisa, Sónia. Então, como é que é trabalhar em laboratório e depois trabalhar com o ambiente empresarial? É completamente diferente, porque vocês trabalham diretamente com empresas. Sim, é muito diferente, sim. Eu posso dizer que era um dos meses que tinha, porque eu era rato de laboratório. As minhas competências, não vou dizer que não sou sociável, mas sou mais formatada para estar no laboratório, e nós com as empresas nós temos muitas reuniões, nós temos que perceber o que é a empresa, mesmo para a escrita de projetos, numa vertente diferente científica, que basicamente tu e os teus parceiros é que vocês alinham um plano, nós ali temos que alinhar o plano de acordo com aquilo que a empresa quer, e portanto tu tens que estar disposta e aberta a ouvir aquilo que a empresa pretende, não é? E ao mesmo tempo, além de perceber, tens que estar ao mesmo tempo já a planear e a pensar de que modo é que vais contornar essa questão. Problem solver. Sim. Exatamente, o problem solver. E é isso que a minha mente de facto adora. São esses desafios. E abraço-os com dedicação, sabes? E não é só com carinho, mas com paixão. A questão é mesmo essa, é paixão. Porque quando se gosta daquilo que se faz, eu acho que nem vês o tempo a passar. Nem vês o esforço que fazes, às vezes, de horas a fio de trabalho, que às vezes passam a voar, nem te das conta. E isso acaba por mover-me, muitas vezes até já num limite de cansaço extremo, não é? Na casa dos projetos, mas que é aquilo assim, se isto for aprovado, eu vou poder fazer isto, vamos poder evoluir aquilo, eu vou à empresa, porque sempre foi um sonho meu, e isso é possível agora através das patentes e das startups, é verdade, mas passar do trabalho de laboratório mais a algo mais, não vou dizer escalável, mas prático, que se aplique, sabes? Que tu não digas isso no paper, mas que tu vejas aplicabilidade. Que seja algo que tu queres colocar a favor da sociedade. E isso para mim faz todo o sentido, porque isso também faz parte da palavra da ciência, não é? Pode não ser na tua geração, pode ser a geração seguinte, que vão buscar os teus papers à procura de algo que realmente resulte numa descoberta para a sociedade, com impacto positivo, obviamente. Mas ao mesmo tempo, se já fores tu a conseguir fazer isso, tu sentes-te realizada, não é? É quase aquela coisa de missão cumprida. Sim, tens o teu eureka. É isso. Basicamente, estes teus momentos de eureka dão-te energia para depois conseguires coordenar tudo o resto, porque tu não és só cientista. Não, sou mãe. Além de mãe, também tenho a minha mãe a meu cargo, e às vezes não é fácil, é verdade. E essa foi uma das minhas razões para a mudança para Oliveira das Meias, porque eu estava em Aveiro desde 2012 a trabalhar no CISECO, e até ter um filho tu consegues fazer tudo. Não vou dizer que depois não consigas, de facto, mas é preciso uma articulação e uma gestão de tempo muito grande. E eu continuei nessa rotina com Duarte na creche, no pré-escolar, até a entrada na primária. E foi aí que eu percebi-me que é muito fácil chegar ao fim do dia, e de facto quando uma criança precisa de amor, tu tens esse amor para dar mesmo estando cansada, e consegues interagir e brincar. Mas quando se trata dos trabalhos de casa, uma exigência maior, o próprio programa, eu acho que a primária é extremamente puxada nos dias de hoje. Comecei a ver que, ok, eu chego ao fim do dia, estou saciada do meu trabalho, mas estava insatisfeita enquanto mãe. Ou seja, eu sentia que não estava a cumprir a minha missão. A minha tolerância para com ele, havia dias que era curta.
Os trabalhos de casa, pronto, ao final do dia, o Duarte é uma criança que se deita cedo, 8h30 está na cama, o que implicava que jantar fosse cedo também. E se nós queremos estar juntos, também tinha que jantar com ele. E muitas vezes saía de casa, ia de comboio para Aveiro, apanhava o comboio em Espinho, saía de casa às 7 da manhã, deixava-o a dormir com a minha mãe ainda, ou seja, era um beijinho, ele não me via, e às 7 da noite chegava a casa, ele já tinha comido a sopa, ou seja, comecei a perceber-me que estava a falhar, e isso, assim, senti-me saciada no trabalho, mas senti-me insatisfeita. E para mim a vida é feita de um equilíbrio entre várias coisas, nomeadamente a vida profissional, familiar, e o meu papel de mãe estava a ser colocado em causa, e foi quando resolvi então pedir transferência para a ESAM, para a Escola Superior Aveiro Norte, sem nunca pensar que de facto poderia, e digo isso com prazer e com orgulho, que de facto consigo conjugar tudo. Estou a 10 minutos de casa, mesmo às vezes uma reunião que haja à hora de almoço, de notas, consigo ir e voltar, ou seja, e faço o que eu gosto, sabes? E de facto consegui melhorar muito o meu papel enquanto mãe, enquanto educadora, acompanhar o Duarte, mesmo que ele mais tarde descarrile, eu sei que eu estive presente no momento em que ele precisava, porque as bases têm que ser dadas não só pela escola, mas passa muito também por nós, por enquanto pais. E sinto agora, sei que deito-me e sinto isso dou-me como satisfeita, ou seja, cumpri a minha missão dos dois lados. E basicamente tu arranjaste outra forma também de cumprir a missão dos dois lados, porque acabaste por enverdar na comunicação de ciência um bocadinho também no meio dele. Sim, o Duarte nasceu em 2014 e em 2016 foi para a creche. E na creche onde ele estava, no dia dos anos deles, nós enquanto pais éramos convidados, portanto, a ir desenvolver uma atividade que estivesse relacionada com o nosso meio profissional. E foi a primeira vez que eu me deparei e disse: o que é que um cientista pode fazer para crianças dos 2 aos 3 anos? É difícil. É difícil. Foi quando comecei a pesquisar na internet, o Pinterest. Bem, então aí é que eu apaixonei-me verdadeiramente. Sou-te sincera, adoro fazer isso. É ciência criativa para crianças. Descobri experiências com ingredientes da cozinha, ou seja, e é que eu te digo, uma das grandes paixões pela química é que todos os processos estão presentes no nosso dia a dia, às vezes nem nos damos conta. E a cozinha culinária é uma delas. E os ingredientes da cozinha são os nossos reagentes químicos. E comecei a olhar para as coisas desde a farinha maizena, por exemplo, que é um fluido não newtoniano e, portanto, quando tentas fazer bolas, tu até consegues converter aquilo mais ou menos ao estado sólido, e se largares aquilo flui como um líquido. Eu nunca mais vou dizer farinha maizena, vou dizer fluido não newtoniano. Não newtoniano. E, portanto, o comportamento, imagina o leite também, eu na altura fiz essa experiência com eles, num cotonete, metes uma gotinha de detergente líquido da louça, não é? E tu sabes que quando há gordura, se tocares aquilo, portanto, o líquido como ação de detergente repele a gordura. O leite é gordura. Se colocares umas farinhas de corante, umas gotinhas de corante, desculpa, em cima do leite, e fores tocar com o cotonete, como o corante está em cima do leite, que tem uma gordura natural, acaba por espelhar o corante e tu crias um arco-íris, um foguete um arco-íris de cores. E fiz uma série de experiências com os miúdos e aquilo foi tão positivo. A própria educadora disse: meu Deus, como é que nós, em ciências de educação, não aprendemos isso? Uau! Foi um impacto tão grande e eles todos sujos de farinha maizena. Olha, aquilo foi tão... senti-me tão útil ao mesmo tempo a ver como cidadã e como cientista a poder colocar a ciência de um modo diferente, não é? Uma coisa é desenvolver algo para o bem da sociedade, outra coisa é poder usá-lo como instrumento de curiosidade, motricidade fina para as crianças, para o desenvolvimento das crianças. O certo é que nesse ano, até ao final do ano, o Duarte faz anos em abril, portanto até julho, uma vez por semana preparava uma atividade e mandava as coisas e um protocolo para a educadora fazer com eles. Uau! Desde um caleidoscópio com a embalagem de leite, por dentro é alumínio, e portanto fazia triângulos, metia dentro de um rolo de papel higiênico, colava num papel o feltro de café, não é? Fazia assim redondinhos, fazia objetos coloridos
e colava aquilo e depois à luz do sol, como tinha as superfícies espelhadas do leite, do pacote de leite interno, que é alumínio, eles viam aquelas formas desfocadas por ação do sol, não é? E um reflexo por ação daquele espelho do pacote de leite. Sim. Portanto, estamos a falar numa de reciclar materiais, fazer materiais educativos. E eu nunca me esqueço que o feedback que eu tive foi de uma mãe que foi buscar a filha à escola no final do dia e disse: "Oh mamãe, chega aqui, anda aqui ver as estrelas comigo", porque eu tinha feito umas estrelas e à luz do sol as estrelas coloridas faziam também uma explosão de cores, né? Tu acabas por gerar um espectro de cores através desses objetos e no reflexo das superfícies do pacote de leite. E encheu Perfeito. muito o coração. Desde aí tenho sido convidada, e este ano vai ser novamente dia 31 de maio, para celebrar o Dia Mundial da Criança, ou às vezes o Dia do Cientista, e tiro sempre esse dia de férias para ir à escola do Duarte fazer esse tipo de atividades. O certo é que deliram tanto os pequeninos quanto os grandes. Por exemplo, o slime é um deles. "Oh, mãe do Duarte, quando é que vens à escola fazer slime?" Porque mostrei-lhes o processo da cola e depois onde é que eu posso arranjar aquilo que faz a cola. E é giro porque é a mãe do Duarte. É a mãe do Duarte, sim. Não é? E depois. Não é a doutora Sónia? Não. É a mãe do Duarte. E é esse terra a terra, sabes? E estar de joelhos com eles. Eu nunca me esqueço. Nós tivemos o Covid em 2020. Em 2021 fui à escola de máscara e luvas, mas não deixámos de celebrar, embora com as crianças separadas, e para elas foi muito importante. Porque tínhamos passado por um período de confinamento em casa, de isolamento, e há muitas crianças que ainda hoje sem isolamento não têm esse contacto com como é que, portanto, de ciência, não é? E de experiências fora da caixa que os permite até testar. Enquanto eu testo o meu limite de criatividade, eles testam o seu limite de curiosidade. Ok, como é que isto funciona? Portanto, eu com o Duarte, desde cedo, nós fazíamos esse tipo de experiências, portanto, e uma delas foi na pandemia. Como é que tu entretens uma criança? Na altura ele não tinha ido para a primária com 5 anos, sem ser ligada à parte da... Com uma impressora 3D. Não era como a impressora 3D, mas, por exemplo, a farinha, como tem fermento, fazia tintas de farinha, não é? Com corantes, ele pintava arco-íris e levávamos ao micro-ondas a cozer 1 minuto. Uau! A farinha, o desenho passava do papel, ganhava relevo e textura ao 3D. Uma impressora 3D. Uma impressora 3D. Eu estava a brincar, mas é mesmo. Mas percebes? E acabei toda essa perspectiva de assim, ok, eu consigo espelhar o sorriso no rosto de uma criança, consigo fazer com que eu chego à escola do Duarte, e a mãe do Duarte, e não sou que eu levo todos os dias, é a minha mãe, atenção, e que o vai buscar porque ele sai relativamente cedo, mas quando eu lá vou, é a mãe do Duarte, atenção, a mãe do Duarte está aqui. Claro. E isso é muito bom, esse carinho para com as crianças, e saber que também estás a cumprir estás a colocar o teu conhecimento ao serviço da humanidade, não é? Porque as crianças de hoje são os adultos do dia de amanhã, e tenho certeza que as estou a impactar de alguma forma. E é muito giro porque nós falamos em termos de literacia científica, cultura, por aí fora, e há esta vertente da parte muito. Aqui poderia ser avaliado pela FCT, não é? Em termos de aplicabilidade. Temos a Noite Europeia dos Investigadores. Sim, nós temos participado nisso também, mas confesso-te que ir às escolas tem um impacto diferente. É diferente. É no meio deles. Sim. É no meio deles. É sentir o que eles sentem, é ver as expressões no rosto deles. Certo. É completo. É serviço completo. E muito gratificante. Acabou por se cruzar um pouco de tudo, não é? A parte empresarial, a parte do laboratório, a parte do. E só descobri isso depois de ter sido mãe, estás a ver? Tipo, nunca tinha tido essa curiosidade, e de facto foi algo. E era algo que eu gostava de criar, quiçá na reforma, não sei, mas gostava, porque eu até acredito no potencial desse tipo de experiências para crianças que tenham, por exemplo, dificuldades a nível, por exemplo, autistas, ou entendes o que eu quero dizer? Ou seja, muitas vezes tu falas na terapia ocupacional e eu vejo muito a ciência, algumas experiências que podem ajudar nesse tipo de terapia. E era algo que, quiçá, num futuro
mais longínquo. E ciência aplicada, não propriamente estar a Sim. explicar o ciclo de Krebs. Exato. Mas exatamente por aí. Ok, Sónia. Então, e uma pergunta que nós temos feito sempre, que é para ti, depois desta explicação, não é? Fica um pouco mais fácil de perceber, mas uma conversa com ciência é uma conversa com quê? Algo com ciência é algo com quê? Olha, acima de tudo, se for um cientista, tem que ter paixão. Ok. Tu que estás a entrevistar, de certeza que estás a ver uma expressão no meu olho, nos meus olhos, que se calhar não vês numa pessoa que quem não faz ciência consegue ter. E eu acho que isso é muito importante. Porque além da comunicação verbal, veres que essa pessoa gosta daquilo que faz, que manifesta realmente paixão e interesse, acho que isso é muito importante. E portanto, quando se fala em ciência, é preciso falar com paixão, entrega, dedicação. Não é falar num assunto meramente científico, que tu até podes ter todo o conhecimento científico e tecnológico para eu descrever, mas e até ser um orador nato, mas se não tiveres paixão, isso não transparece. É engraçado pensar que para se pensar tem que se sentir muito, não é? Uma pessoa Sim, tem que ter acaba paixão. por estar intimamente relacionado. E agora só para terminar aqui, ser cientista em Portugal, em termos de carreira, a paixão tem que compensar e compensa acima de tudo. Mas o que é que se poderia fazer para melhorar, para tornar tudo isto um pouco mais fácil e não com tanto espírito de sacrifício? Olha, eu acho que sinceramente nós precisávamos de uma reformulação de tudo a nível nacional. Não é só da ciência, falo também da educação, porque tenho um filho agora na escola e vejo de facto que está tudo desajustado. E acho que era preciso ouvir, se calhar não vou dizer que nós não somos escutados e ouvidos, mas sentarmos-nos com calma todos, nós e nós enquanto cientistas e quem tem poder para levar a ciência a um outro rumo, que não o presente, e termos se calhar uma conversa não formal, mas informal, como estamos a ter agora. Eu acho que faz mais eco interiormente do que agendamentos, do que assembleias. Entendes o que eu quero dizer? Sim. Acho que falta esse poder de comunicação, mas não é a comunicação marcada para te ouvir porque tens um horário de atendimento, mas com predisposição de ouvir uma conversa informal. Sim, não há algo unidirecional que está ali para preencher um inquérito ou para responder a uma pergunta de cruz, não é? Sim, é isso mesmo. E agora aqui, sendo um bocadinho picando-te um pouco, usando esta expressão, desculpem, trocarias a vida da investigação pela indústria? Não. Não. Apesar de todas estas limitações? Sim. E vou-te explicar porquê. Não tinha essa noção, já o tentei fazer no passado, atenção. Houve uma altura, a seguir ao meu doutoramento, estava no DEMAC e tentei mesmo para a Vista Alegre, Departamento de Inovação. Queria muito empresa e estava, não era farta, mas estava cansada. Aí está, porque eu sentia que aquilo que fazia não era bem investigação. Eu descobri-o mais tarde, como quando ingressei no grupo de professor João Mano, e aí, ao ver o que é de facto todas as vertentes que podemos fazer e explorar, é que de facto vi o que era ciência e o que era fazer ciência. Mas porquê é que não o faria hoje? Porque hoje vejo que numa empresa o trabalho é muito automatizado. E eu gosto, eu planeio a minha rotina, obviamente. Eu sei quando é que vou escrever um paper, sei quando é que vou escrever um projeto. Para fazer tudo isso é preciso uma organização brutal. E ao domingo à noite esse é o meu papel, é olhar para a minha agenda e planeio a minha semana, porque eu não gosto de chegar à segunda-feira, sentar-me assim, ok, o que é que eu vou fazer? Não, eu gosto de ter, e sempre fui assim em todos os níveis, eu gosto de ter a minha vida bem organizada e estruturada. Não quer dizer que às vezes as coisas saem, não é? Claro, faz parte. Mas para mim dá-me outra segurança e em termos até de cumprir objetivos. Sim. Ter as coisas delineadas. Mas eu acho que essa liberdade de criatividade
eu acho que é por isso que depois as empresas procuram essa parte nos projetos com a academia, porque de facto nós somos mais, não vou dizer mente aberta, mas conseguimos mais facilmente propor soluções do que se calhar em contexto empresarial que está focado naquela rotina e programado para aquilo. O pensamento fora da caixa se calhar não está tão desenvolvido quanto num investigador. Não sei, posso estar a dizer asneiras? Claro, é o teu sentir. Mas é o meu sentir. E portanto, enquanto não se pagar imposto pela liberdade de pensamento, A ver? Eu prefiro de facto esses desafios desses projetos em copromoção com as empresas do que propriamente estar a trabalhar numa empresa. Ok. Sónia, muito obrigada, que é bom passar Obrigada, a correr. Mónica, é verdade. Obrigada pela oportunidade. Foi um De prazer. nada, obrigada eu. Tenho muita pena de não podermos continuar na conversa, mas vamos mesmo ter que terminar. Obrigada. Obrigada. Podem ver este e todos os outros no canal do YouTube, do ScienceCast, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. Vemo-nos da próxima vez.